Há um tipo de fome que o mundo moderno não sabe nutrir: a fome por profundidade. Você a carrega em silêncio. Essa urgência por conversas que não terminem em amenidades, por trocas que te desloquem, por olhares que digam algo além do protocolo social. Mas quase sempre encontra apenas cascas. Como vai o trabalho? O tempo está instável, né? Viu o último episódio daquela série? E então, algo dentro de você começa a morrer um pouco. Não por arrogância, mas por sede. Essas conversas te esvaziam porque você é do tipo que precisa mergulhar. Mergulhar na psique, nas contradições, nas memórias que ninguém compartilha. Você quer ouvir histórias reais, confissões quebradas, perguntas sem resposta. Mas em vez disso, o mundo te serve um cardápio de superficialidades, como se esperasse que você se satisfizesse com migalhas emocionais. É como estar faminto e só te oferecerem fumaça. Você até tenta participar, sorrir, se encaixar, mas sente-se um estranho fingindo interesse em assuntos que parecem ruído. Enquanto todos parecem felizes em permanecer na superfície, você anseia pelo fundo do abismo, onde moram as perguntas difíceis, os dilemas humanos, as dores sem maquiagem. Albert Camus escreveu: "O tédio é a doença das almas cheias e a superficialidade, a fuga dos que têm medo de mergulhar." Você não sente tédio porque sua vida é vazia, mas porque as conversas ao seu redor raramente te tocam a alma. E então, você escolhe o silêncio. Não como escudo, mas como protesto. Você prefere se recolher a gastar sua energia mental tentando parecer interessado em algo que, para você, soa como areia escorrendo pelos dedos. Isso tem um preço: o isolamento, a incompreensão. As pessoas começam a achar que você é difícil, distante, frio, mas o que elas não sabem é que você está apenas tentando se proteger do esvaziamento que essas interações causam. Você quer conversar sobre os sonhos que nos desmoronam, sobre os traumas de infância que moldam nossos silêncios, sobre o que nos move quando ninguém está olhando, mas raramente encontra alguém que esteja disposto a despir-se da persona e falar de verdade. Você não quer mais fazer parte se isso significar se abandonar no processo. Você não quer mais negociar sua intensidade por aceitação. Você já aprendeu que o preço da autenticidade é a solidão, e mesmo assim continua escolhendo ser inteiro. Nietzsche dizia que as convicções são inimigas da verdade mais do que as mentiras. Você ampliaria isso? As convenções sociais são inimigas da profundidade mais do que o silêncio, porque nessas conversas normais você sente como se precisasse mutilar partes de si para caber, reduzir seu vocabulário emocional, evitar perguntas que possam soar demais, disfarçar a intensidade com ironia, pedir desculpas por ser quem é. Você se lembra daquela vez em que tentou abrir algo pessoal, e a resposta foi um comentário raso, uma piada mal colocada ou um "nossa, você pensa demais"? Foi ali que você aprendeu a calar, mas o silêncio que você carrega não é vazio, é denso, pulsante, cheio de camadas que só se revelam a quem sabe escutar com a alma. Você quer relações onde o tempo pare, onde não haja medo de se despir emocionalmente, onde se possa falar sobre morte, angústia, transcendência, desejo sem ser olhado como um exagerado. Mas vivemos em uma época onde tudo é imediatista, onde as emoções precisam caber em stories de 15 segundos, e você é antigo demais para esse tipo de mundo. Você sente que nasceu deslocado, que sua alma pertence a outro tempo, talvez aquele em que os filósofos caminhavam sozinhos por becos escuros, falando consigo mesmos, procurando perguntas maiores que as respostas. Você carrega uma profundidade que assusta. E sabe o que é mais cruel? A maioria das pessoas só mergulha quando está afundando. Só fala sério quando a dor transborda. Só tira a máscara quando perde tudo. Mas você já vive assim todos os dias. Você não precisa de uma tragédia para levar a vida a sério. Você a sente como tragédia e milagre ao mesmo tempo. E por isso, suas palavras pesam. Seu olhar atravessa. Seu silêncio incomoda. Esse é o segundo traço raro. Você só se conecta onde há profundidade real. E isso te condena a uma espera. A espera de alguém que também esteja disposto a mergulhar. Não por carência, mas por verdade. Talvez você se sinta só, mas não está perdido. Você está no intervalo entre o falso e o verdadeiro.
No meio do deserto, onde os poços são raros, mas quando existem, são profundos o bastante para matar a sede de uma vida inteira. Há um tipo de exaustão que ninguém vê. Você chega em casa depois de um encontro casual, uma reunião, um almoço em família e tudo o que quer é silêncio. Não é que você tenha feito algo pesado, não correu, não levantou peso, não perdeu horas em esforço físico, mas está esgotado, como se tivesse corrido quilômetros dentro da própria mente. É o cansaço de estar com gente demais, de precisar administrar emoções alheias, manter a imagem social estável, sorrir na medida certa, filtrar palavras para não parecer estranho, medir tons de voz para não parecer intenso demais. Enquanto para os outros aquilo é leveza, para você é um campo minado. A psicologia chama isso de alta sensibilidade social, mas para você tem outro nome: esgotamento existencial. Antonin Artaud escreveu: "Estou cansado de um mundo onde as pessoas não sangram por dentro, e talvez seja isso. Você sangra o tempo todo e precisa disfarçar. Enquanto o mundo celebra a extroversão, a fala fácil, a adaptação social, você se sente sugado por dentro. Porque cada encontro humano exige que você esteja presente em vários níveis: racional, emocional, intuitivo. Você não consegue simplesmente estar com alguém. Você sente tudo: a tensão no olhar, o desconforto na pausa, a máscara que a pessoa veste para parecer feliz. E mesmo que não queira, seu cérebro registra, analisa, processa. Estar com pessoas, para você, é como estar com 1000 vozes falando ao mesmo tempo dentro da cabeça. Por isso, o pós-social é quase sempre o mesmo: silêncio, solidão, exaustão. Você precisa de horas, às vezes dias, para voltar ao próprio eixo. E as pessoas não entendem. Acham que você sumiu, que está estranho, mas você está apenas tentando voltar para si. É difícil explicar isso para quem ganha energia com os outros, para quem recarrega na presença alheia, para quem não vê problema em passar horas em ambientes barulhentos, emendando uma conversa na outra como se tudo fosse festa. Você não funciona assim. Cada interação custa algo, e quanto mais densa a presença, maior o preço. Você já tentou se forçar, já aceitou convites, saiu quando não queria, manteve-se presente quando tudo em você gritava por recolhimento, mas aprendeu, da pior forma, que negar seu próprio ritmo é um tipo lento de autodestruição. Você não é frágil, você é sensível. E há uma diferença brutal entre as duas coisas. A fragilidade quebra com o impacto. A sensibilidade percebe o impacto antes mesmo que ele aconteça. É por isso que você se antecipa, evita, se protege, não por medo, mas por inteligência emocional. O mundo quer que você se explique. Por que não saiu ontem? Por que está tão calado? Por que some do nada? E você responde com evasivas, porque sabe que, se fosse dizer a verdade, ninguém entenderia. Estar com pessoas me suga. Eu preciso me reconstruir depois. Carl Jung escreveu que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Você olha para dentro o tempo todo, mas esse despertar constante também cansa. Você está sempre desperto demais, até quando queria apenas descansar na inconsciência dos outros. Você tenta explicar, mas no fundo sabe, poucos compreenderão, porque vivemos numa cultura que idolatra a sociabilidade como sinônimo de saúde. Se você prefere ficar sozinho, algo está errado. Se você se recolhe por longos períodos, dizem que está em depressão. Mas e se o seu recolhimento for sua medicina? E se sua solidão for uma forma de purificação? O silêncio é onde você se realinha. É ali que você volta a escutar a própria voz, sufocada pelas demandas sociais. É ali que você consegue respirar de novo. Esse é o terceiro traço raro. Você precisa de mais tempo para se recuperar da presença dos outros. Sua energia social é limitada, e você aprendeu muitas vezes na marra que precisa respeitar isso para continuar inteiro. Você não está errado, você é afinado demais para o barulho do mundo, e, como todo instrumento sensível, precisa de afinação constante. E essa afinação só acontece na solidão. Não se culpe por precisar estar só. Não se culpe por dizer não a convites. Não se culpe por se escolher, mesmo que isso te deixe só. Você não é antissocial, você é cuidadoso,
E o cuidado consigo mesmo hoje é um ato de rebeldia. Você aprendeu a gostar da própria companhia. E isso, num mundo viciado em aplausos, é uma ameaça. A maioria das pessoas vive orbitando o olhar alheio, dizendo o que agrada, vestindo o que impressiona, sendo o que for necessário para receber o mínimo de validação. Mas você não precisa disso. Você construiu algo raro, uma fortaleza interior, um espaço psíquico onde você pode ser você sem pedir permissão, sem se justificar. E isso confunde, incomoda, porque pessoas que não precisam ser aprovadas não são controláveis. É por isso que tantas vezes te chamam de frio, distante, desapegado. Mas o que você tem não é frieza, é autossuficiência emocional. Você aprendeu a se nutrir por dentro. E isso é algo que ninguém ensina, porque não interessa a um mundo que lucra com a sua insegurança. Desde cedo, talvez, você descobriu que os outros não estavam preparados para acolher tudo o que você é. Ou te queriam mais leve, ou menos intenso, ou mais normal. Então, ao invés de se adaptar, você recolheu sua essência para dentro. Fez da sua mente um templo silencioso onde pudesse existir sem precisar caber. E ali você floresceu. Longe dos olhos, você cresceu. E aprendeu a criar sentido, mesmo sem plateia. Viktor Frankl escreveu: "A vida nunca se torna insuportável pelas circunstâncias, mas apenas pela falta de sentido e propósito. Você encontrou sentido dentro, não no aplauso, não na curtida, não no espelho social, mas no ato silencioso de existir com integridade. Você é do tipo que não precisa contar o que está fazendo. Você faz, não precisa provar que sabe. Você estuda, não precisa exibir conquistas. Você vive para além da vitrine, e por isso é incompreendido. Vivemos numa época em que ser visto virou mais importante que ser, e você não nasceu para se exibir. Nasceu para se aprofundar. Enquanto muitos se constroem com base no reflexo do outro, você se construiu enfrentando o próprio espelho, viu seus monstros, suportou seus silêncios e saiu do outro lado com algo que ninguém pode tirar: autonomia psíquica. Você se guia por um código interno, não por tendência. Você toma decisões baseado na sua coerência, não na opinião da maioria. Você pode até pedir conselhos, mas no fundo já sabe o que precisa fazer. Essa força assusta, porque a maioria das pessoas ainda está esperando ser escolhida, amada, validada, e você já escolheu a si mesmo. Você não corre atrás. Você caminha firme, não porque se acha melhor, mas porque já andou muito por dentro para saber que, se depender da opinião dos outros, nunca será inteiro. Esse é o quarto traço raro, a independência emocional profunda. Você não busca preencher um vazio com relações. Você se basta e só se conecta com quem acrescenta, não com quem ocupa espaço. Isso muda tudo. Você não entra em qualquer conversa, não aceita qualquer convite, não permite qualquer energia no seu campo. Você se tornou seletivo, não por orgulho, mas por respeito ao seu mundo interno. E isso, mais uma vez, te isola. Porque enquanto os outros se atiram em conexões por medo da solidão, você prefere esperar. Você prefere estar só, a estar mal acompanhado. Você prefere ser mal interpretado, a se distorcer para caber. E essa escolha, silenciosa e diária, constrói uma fortaleza que poucos verão. Mas quem vir, jamais esquecerá. Porque há algo sagrado em alguém que não precisa ser aceito para se sentir real. Você é assim. E isso é raro. Tão raro que o mundo tenta te convencer de que está errado. Mas no fundo, ele te inveja. Você tem o que a maioria busca a vida inteira. Uma paz que não depende de ninguém. Você não ficou assim por acaso. A sua desconfiança, essa armadura que você carrega no olhar, ela tem história, tem ferida, tem nome. Você não nasceu cauteloso, você aprendeu. Aprendeu do jeito mais duro que existe, confiando demais. Talvez você fosse aquela pessoa que entregava tudo de cara. Confiança, presença, atenção, alma. Você queria apenas uma coisa: ser visto de verdade. Mas o que recebeu de volta? Mentiras disfarçadas de promessas. Gente que dizia, pode contar comigo, e sumia.
pessoas que sorriam para você e depois usavam seus segredos como munição. E então, algo dentro de você mudou. Você parou de se abrir, parou de contar, parou de esperar. A dor não apenas te machucou, ela te moldou, construiu dentro de você um sistema de defesa silencioso. Você observa mais, testa mais, confia menos. A psicologia chama isso de limiar de confiança elevado. Mas no dia a dia, isso se traduz em pequenos gestos. Você demora para responder mensagens. Você hesita antes de aceitar convites. Você guarda silêncio onde antes transbordava entrega. E isso não é sobre rancor. É sobre autopreservação. Você viu o que acontece quando se entrega rápido demais. Você sabe o gosto amargo de ser usado, traído, esquecido. E agora, você caminha com o pé atrás, o coração atento e a memória ativa. Mas mesmo com todas as defesas, há um conflito dentro de você. Porque no fundo, você ainda deseja se conectar. Você ainda tem sede de verdade. Mas agora precisa que a outra pessoa prove que merece, que sustenta, que permanece. É um filtro, um teste, um labirinto. As pessoas talvez reclamem. Você é fechado demais. Você não se entrega. Parece que está sempre desconfiando. E estão certas. Você está. Porque quem já foi traído pela própria vulnerabilidade aprende a usá-la com parcimônia. Não é que você não sinta. Você sente, até demais. Mas agora, você espera. Espera para ver se o outro aguenta. A maioria não aguenta. Vivemos numa época de vínculos frágeis, descartáveis e apressados. As pessoas querem intimidade sem profundidade, promessas sem responsabilidade, afeto sem compromisso. Mas você não sabe brincar com isso. Ou é inteiro ou não é nada. Ou é verdade ou é silêncio. Ou é presença ou é ausência. Você está cansado de meias presenças, de metades, de promessas vazias. É por isso que hoje você escolhe com cautela. Você demora. Você analisa. Você observa pequenos detalhes que ninguém nota. O tom de voz quando te interrompem. O jeito como evitam certos assuntos. A inconsistência entre palavras e gestos. Você enxerga antes de ver. Você sente antes de saber. E isso não é um dom. É uma cicatriz que aprendeu a farejar perigo. Émile Cioran escreveu: "O que mais me afasta dos homens é não poder deixá-los na ignorância das minhas feridas." Você se cala, não por orgulho, mas porque sabe. A maioria não saberia o que fazer com a sua dor. Você construiu muros, mas não para se esconder. Você construiu para se curar. Quem quiser entrar, terá que merecer. E poucos merecem. Esse é o quinto traço raro. Você desconfia, porque já confiou demais. E quem já caiu uma vez no abismo da ingenuidade, não volta ileso, volta mais lento, mais seletivo, mais profundo. Não é que você não queira amigos, você só não quer mais cicatrizes. E então caminha só, mas atento, com o coração em alerta, mas ainda pulsando, com a esperança tímida de que, talvez um dia, alguém chegue e fique, não por conveniência, mas por verdade. Talvez até agora você tenha vivido se perguntando o que há de errado com você. Talvez tenha olhado para os lados e visto pessoas rodeadas de amigos, sorrindo, se enturmando, colecionando momentos, enquanto você preferia o silêncio, o canto, o afastamento, a dúvida. Talvez você tenha achado que o problema era você, sua introspecção, sua intensidade, sua desconfiança. Mas e se eu te dissesse que o que você carrega, essa solidão que te acompanha como uma sombra, não é um defeito, mas uma lente mais nítida? E se essa falta de amigos não for uma carência, mas um critério? E se o fato de você estar só for justamente o que te permite não se perder? Você viu, capítulo após capítulo, que o seu modo de ser carrega traços raros. Você odeia a falsidade. Você busca profundidade. Você se esgota com interações rasas. Você é autossuficiente. E, sobretudo, você já foi ferido demais para confiar em qualquer um. Isso não te faz quebrado, te faz desperto. A verdade é que o mundo está cheio de gente acompanhada, mas vazia. Pessoas que riem em grupo e choram sozinhas no banheiro. Que colecionam contatos, mas morrem sem ninguém que as conheça de verdade.
Você, por outro lado, tem a coragem de estar só até que algo real aconteça. Você não negocia sua essência por presença, e mesmo com o coração em alerta, você ainda sente, ainda espera, ainda ama, em silêncio. Eu sei que isso cansa. Eu sei que tem noites em que você se pergunta se vale a pena. Se não seria melhor abrir mão de tudo, vestir uma máscara qualquer, entrar no teatro da convivência e parar de pensar. Mas a verdade é, você não conseguiria. Você é do tipo que nasceu para ver o que os outros não querem ver. Você sente as rachaduras, você escuta as entrelinhas. E isso nunca mais te deixará viver no raso. A sua jornada é outra. Se você chegou até aqui, eu te agradeço com o que há de mais sincero em mim, porque esse vídeo não é só sobre psicologia, é sobre a coragem de ser quem se é, mesmo que isso custe a companhia de quase todos. É sobre você, que em algum momento se sentiu errado,